Olá, muito boa noite, muito bem-vindos mais uma vez a uma live aqui no canal Cabeleireiro Excelência. Eu hoje tenho comigo, mais uma vez, Nádia Santos, especialista em nutrição. Venho partilhar sobre microbiota intestinal. Estou super curiosa para este tema, Nádia. Olá, boa noite. Karina, quero agradecer-te mais uma vez por estar aqui presente. Acrescentar que sou nutricionista clínica, está bem? E, portanto, falamos aqui sim sobre microbiota intestinal. É um tema que está cada vez mais em voga e que cada vez ouvimos falar mais que a microbiota intestinal tem uma grande influência na nossa saúde. Aliás, agora até existe um termo que é o segundo órgão, mais, ou o terceiro órgão, depende aqui dos tempos, de quem faz esta definição, mas é um generalizado, o segundo ou terceiro órgão mais importante do nosso corpo. Primeiro será o cérebro e o coração, mas aqui a microbiota que faz parte do nosso intestino cada vez está mais em voga e é cada vez mais importante para a nossa saúde. Ok, então com isso eu tenho uma pergunta. O que é isto da microbiota intestinal? O que é? É verdade, isto tem alguns nomes, até mesmo os micro-organismos que a compõem têm alguns nomes assim um bocadinho pomposos, mas a microbiota intestinal é tão simples como o conjunto de micro-organismos, que sobretudo são firmicutes e bacteroidetes, que habitam o nosso intestino e que assumem um papel importante na regulação do sistema imune, na produção de nutrientes, hormonas e neurotransmissores. Portanto, é uma coisa muito simples, para um nome muito pomposo. Ou seja, podemos dizer que regula o nosso estado, o nosso humor, a sensação que nós temos. Pode-se dizer que então que é mesmo um grande responsável pela nossa vida. Sim, até existe aqui uma ligação direta entre a microbiota e, por exemplo, a depressão. Entre a microbiota e o apetite, existe uma ligação direta ao que nós chamamos eixo intestino-cérebro. E, portanto, sim, influencia o humor, o nosso estado de espírito, é verdade. Entre outras coisas, até previne patologias também. Ok. Então, e com o estilo de vida que nós levamos hoje em dia, eu questiono o que é que pode afetar esta microbiota? Sim, é verdade que o estilo de vida é uma das coisas que afeta a microbiota intestinal. Sem dúvida que o stress afeta a microbiota intestinal. Uh, por exemplo, outra das coisas que afeta bastante a microbiota intestinal é a alimentação. Quanto mais saudável e mais equilibrada for a alimentação, mais equilibrada é a flora intestinal, ou seja, a microbiota intestinal, assim como quem pratica desporto tem uma microbiota intestinal mais saudável. A medicação também influencia a microbiota, portanto, evitar ao máximo a toma de medicamentos, a não ser que tenham que ser, não é? Outra coisa muito curiosa é o tipo de parto. Se foi um parto, nós chamamos de parto normal, é o parto eutócito, também provoca que nós tenhamos uma microbiota mais saudável em comparação com a cesariana. Também ainda na infância, o aleitamento materno também permite uma melhor microbiota intestinal, comparado com o uso de fórmulas, e também aqui depois a questão da área geográfica, está bem? A área geográfica é diferente, a microbiota é diferente, por exemplo, de quem vive na Europa para quem vive em África. Tá bem? Portanto, aqui a questão quando nós viajamos e há uma alteração no nosso trânsito intestinal tem muito a ver com a alteração na microbiota intestinal. Posso E, interromper, Nádia? claro que sim. Sem te esqueceres, porque eu sei que não te esqueces. Que é, já me aconteceu, eu fui à África e não, bebi água engarrafada. Só que depois peço uma bebida que vem com pedras de gelo. Pois isso não é uma opção, não. Pronto, posso dizer que fiquei automaticamente com, como é que se chama? Gastroenterite, não é? Ali por uns Pois, dias. pronto. Mas isso já é uma consequência, provavelmente, de uma falta de desinfecção na água. Também são bactérias que realmente alteraram completamente a tua microbiota intestinal e para pior, muito pior. Sim, isso tem a ver realmente com a questão de nós usarmos bastante mais as situações assépticas e realmente em países menos desenvolvidos não há tanta desinfecção, até mesmo das próprias mãos, a própria canalização é diferente, isso acontece. É uma das recomendações quando viajamos, é não beber bebidas com gelo, sempre engarrafadas, pronto. Sim, destruir tem um bocadinho a microflora intestinal, que é a nossa microbiota, portanto,
ainda demoraste algum tempo a restaurar aqui a tua microbiota, Sim. mas acontece, é verdade. Pronto. E assim como acontece também a constipação, até nem precisas de haver uma alteração na alimentação, beber alguma coisa específica. Basta que viajes, o facto de estar sujeitas a diferentes pressões e diferentes alimentações, mesmo que não haja uma grande alteração de uma bactéria ou bactérias que sejam muito prejudiciais, isto por si só já altera, está bem? Porque o nosso corpo está sujeito a stress nesses momentos. São coisas diferentes. Embora alguns viajar é um stress bom, não é? Mas Ai, é a maravilhoso. questão da altitude, isso tudo provoca stress no organismo. E por último, aquilo que estávamos a falar é os estadios de vida. Por exemplo, a microbiota é colonizada logo a partir do estadio intrauterino. Até os primeiros 3 anos de vida é quando sofre a maior alteração. Mas depois ela sofre alterações ao longo da vida. É diferente de uma criança, para um adulto, para uma pessoa que esteja na terceira idade. Portanto, a microbiota de cada um de nós é diferente dos outros e vai sofrendo alterações ao longo da vida. Uhum. Queres passar à próxima questão? Quero. Estou fascinada com isto, com a real importância que tem esta macrobiota e aquilo que eu quero saber agora que é, então o que é bom nós termos, como é que é bom nós termos esta macrobiota equilibrada? Entre o trânsito intestinal, como é que nós regulamos tudo isto? Oh, então, uma forma de regular a microbiota e, por consequente, vai também regular o trânsito intestinal é recorrer a uma alimentação rica em prebióticos que ajudam a colonizar as bactérias intestinais saudáveis. Isto é o que tem os prebióticos. E podemos encontrá-los, por exemplo, nas leguminosas, nas amêndoas, nas sementes de linhaça, no alho, na banana, no extrato de chá verde, na cebola, entre muitos outros alimentos. Estes são aqueles que têm as propriedades prebióticas. Depois, há outros alimentos fermentados. Sim, diz, O que é pré-bióticos? Eu até hoje só tinha ouvido falar de probióticos. Existe alguma diferença? Sim, os prebióticos é que simplesmente só colonizam as bactérias intestinais boas. Os probióticos não, regulam as boas e as más, está bem? Existe, Maravilhoso. é uma diferença, é verdade. E depois também existem os simbióticos, que é a associação dos dois, do bom, dos probióticos e dos prebióticos, está bem? Também existe essa associação e os simbióticos geralmente são comprimidos, suplementos, está bem? Neste caso. Também existem probióticos. Mais alguma questão que queiras colocar? Continua. Agora vamos falar sobre os alimentos probióticos. Ok. São alimentos fermentados, como é o caso do kéfir. Há bocado, antes de iniciarmos aqui esta live, estávamos a falar que muitas das pessoas pensam que o kéfir tem que ser aquela plantinha feita em casa, com a bactéria, e depois aquilo dá muito trabalho. Hoje em dia, isto já se compra no hipermercado com imensa facilidade. Na zona dos iogurtes já há kéfir, existe com e sem sabor, o ideal é que seja aquele natural, porque os outros já têm açúcares, o ideal é que seja sem açúcares. Outra coisa que também encontramos com bastante facilidade, também já nos hipermercados, é kombucha. É um Nunca ouvi fermentado falar do chá. disso. É um fermentado do chá. Ok. Não é? Está atenta naquela parte da alimentação mais saudável, vais arranjar até há com imensos sabores, até já há zero, que não tem açúcares. Há com açúcares e sem açúcares, o ideal é sem açúcares, até porque a nossa microbiota não gosta de açúcares, portanto, evitar a alimentação rica em açúcares. O iogurte também é um probiótico, o vinagre de tira é um probiótico e que regulam então a microbiota e o trânsito intestinal e também aliviam a distensão abdominal e a indigestão. Não é? Neste caso, este tipo de alimento já tem as duas funções, regulam. Tá bem? Hoje em dia até existem suplementos, aquilo que eu estava a falar no mercado, que têm probióticos. Só quero deixar aqui uma nota. A nossa microbiota intestinal demora no mínimo 3 semanas a ser alterada, a ser reposta, regulada. Se for um caso um bocadinho mais grave, como acontece, por exemplo, por influência da medicação, por exemplo, uma pessoa que faça uma cirurgia e que faça uma anestesia geral, nota uma diferença muito grande, está bem? Pode demorar até 8 semanas. Portanto, os probióticos devem ser utilizados no mínimo durante estas 8 semanas
e devem ser sempre aconselhados por um profissional. E ajudam imenso no emagrecimento, tá bem? Porque vão controlar o apetite, aliviam também aqui a parte da obstipação e ajudam imenso no emagrecimento, isto está comprovado, e também a combater a depressão, os sintomas da depressão. Atenção, não quer dizer que isto substitua um medicamento, Claro. que é prescrito por um médico. Estamos a falar de potenciadores, que sozinhas não fazem nada. Portanto, a alimentação aqui tem que ser a base, e se for uma patologia como é o caso da depressão, tem que ter um tratamento. Tá bem? Isto aqui só potencia e ajuda. E depois, outra das formas de regular, que isto aqui é o básico, toda a gente sabe regular a microbiota intestinal e trânsito intestinal, é beber água, ter uma alimentação equilibrada, que já falámos, não consumir bebidas alcoólicas, gorduras, também já falámos sobre isto, evitar então o uso de medicação e praticar desporto. O desporto também ajuda. Portanto, estilo de vida saudável é sempre a melhor opção para quase tudo na vida neste momento. A alimentação saudável, um estilo de vida saudável, estamos a trabalhar sempre na prevenção de toda e qualquer doença, de todo e qualquer desequilíbrio que possa haver no organismo. Portanto, a base do ser humano estar bem é o quê? Dormir bem, alimentar-se bem e fazer exercício físico. É É tão isso. simples, porque é que nós não conseguimos fazer? Há outra coisa que também é importante, que isto também não conseguimos, que é não estarmos sujeitos ao stress. Não é? E nos dias de hoje isto é tão desafiante, não estarmos sujeitos ao stress, não é? O ideal seria o conjunto todo, mas infelizmente nós somos humanos, vivemos num mundo variadíssimo, sofremos influências do meio e também influenciamos o meio, portanto temos que nos adaptar. Mas é Exatamente. isso que estavas a dizer, o estilo de vida sobrepõe-se a tudo. É isso mesmo, Karina. Exatamente. Maravilhoso, Nádia. Conteúdo super de valor. E agora, tens alguma super dica para passar para quem está a assistir? Pronto. A minha super dica, e eu acho que é uma dica super prática, é introduza na sua alimentação diária um alimento que melhora a sua microbiota intestinal e que, Ok. consequentemente, melhora a sua saúde. E o ideal é alternar entre alguns dos vários que eu já falei: kefir, iogurte, sementes de linhaça, maçã, leguminosas, como é o caso do grão, feijão, lentilhas, ervilhas ou favas. Se pensarmos nisto tudo, se todos os dias consumirmos um deles, por exemplo, o iogurte é uma coisa super fácil de consumir no dia a dia, num snack, assim como a maçã, assim como as leguminosas numa refeição, conseguimos todos os dias consumir um alimento que vai potenciar que vai regular a nossa microbiota e potenciar a nossa saúde intestinal e, por consequente, a nossa saúde geral. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, Nádia. Só tenho mais uma questão, que é, então, tu falaste que nós, para alterarmos a nossa microbiótica, precisamos de 3 semanas. Existe algum plano dietético que nós possamos seguir para fazer essa transformação de uma forma rápida e eficaz? É assim, a alimentação equilibrada em todos os planos, seja de emagrecimento, outro tipo de planos, é com base em alimentos ricos em fibras, fermentados e com prebióticos e probióticos. Os prebióticos muitos de nós usamos, por exemplo, quem tem o síndrome de intestino irritável, atenção, tem que ser uma dieta específica e as recomendações que eu estou aqui a dar não servem. Portanto, se tiver numa situação de crise, isto tem que ser evitado, porque os fermentados e os probióticos e os prebióticos vão provocar muita alteração. Portanto, estamos a falar de uma situação específica, de uma patologia específica. Todo outro tipo de dietas, seja para o que for, é, sobretudo, rica neste tipo de alimentos. Portanto, ajuda sempre a microbiota intestinal. Há pessoas que têm uma microbiota mais desregulada, ou porque viajaram, ou porque simplesmente não têm uma alimentação equilibrada, pode demorar um bocadinho mais. Mas geralmente ao fim de uma semana já se começa a notar a diferença. Maravilhoso. Muito obrigada, Nádia. Espero que estejas a gostar desta live. Se estás a gostar, clica no gosto, subscreve o canal, partilha com pessoas que tu sabes que vai beneficiar desta informação. Nádia, vou-te dar a oportunidade de despedir. Estamos mesmo a chegar ao fim de mais uma maravilhosa live. Pronto, mais uma vez quero agradecer, é sempre um gosto estar aqui presente e espero que esta dica tenha servido para melhorarem a vossa saúde e que tenham ficado curiosos acerca de novos estudos e acerca de novas práticas que podemos aplicar no nosso dia a dia que nos possam ajudar a todos.
É um gosto estar aqui convosco, espero ver-vos em breve. Muito obrigada, Nádia. É isso mesmo. Portanto, a nossa saúde está nas nossas mãos através da escolha diária que nós fazemos. E nós somos os únicos que leva a comida à nossa boca, que depois vai nutrir então o nosso corpo, não é? Não podemos responsabilizar mais ninguém. Ah, porque alguém fez, mas ninguém levou, é o que eu digo, ninguém agarra na tua mão e vai com o garfo para ter à tua boca. Portanto, és tu que escolhes o que comes. É isso, é isso, é isso mesmo. É uma questão de Então, escolha. exatamente. Eu vou deixar em baixo no comentário deste vídeo todos os ingredientes e os alimentos que a Nádia falou para ficar mais fácil para começar a introduzir então na tua alimentação. Com isto me despeço. Mais uma vez, obrigada, Nádia. Obrigada a ti por estares a assistir e já sabes, vemos na próxima live. Até lá!